criar intrigas. Cara, intriga é interessante, porque tudo que tudo que gera conflito, tudo que gera contraste, ele gera uma exacerbação emocional. Isso gera uma reação que a pessoa geralmente não controla. E o engraçado é que tem muitas pessoas que na vida exageram nessa reação. Quando a gente vai pegar essa pessoa e coloca ela pra jogar RPG, parece que no RPG é mais ou menos aquele desenho do Pateta, o senhor condutor, o motorista, o Pateta motorista, que quando ele entra no carro ele vira o demônio. Pois é. Parece que alguns jogadores de RPG, quando sentam pra jogar e você cria um conflito pra ele acha que tá acabando o mundo, que querem tomar tudo dele e que o personagem dele vai ser roubado. E é nesse ponto é que você, mestre, que gosta de deixar a coisa quase descontrolável e fazer os seus jogadores ficarem com raiva, é que você vai começar a atuar. Porque a intriga, ela é um jeito peculiar de gerar conflitos. Por quê? Porque normalmente a intriga ela não tem a ver diretamente com um objetivo em comum. Ela tem a ver com um inimigo direto. Então é mais ou menos assim. Fulano não gosta do ciclano dentro da empresa. O que o cara faz? Você conhece, você trabalha, você tem um colega assim. O que o coleguinha faz? Ele chega no outro e fala assim: ih, rapaz, você viu o que o fulano fez? Nossa, o cara todo dia, agora que ele chega aqui, ele tá batendo o ponto dele, mas tá zanzando lá no café, fica lá uns 10, 15 minutos, só vai trabalhar depois de meia hora. Tá dando pança aí na galera, tá todo mundo trabalhando e ele tá lá tomando café enrolando. Isso daí não quer dizer nada. Por quê? Porque é uma informaçãozinha besta. Só que aí daqui 2 dias, 3 dias, o cara chega e fala assim, cara, você viu o fulano? Aí aquele que escutou a primeira vez fala assim, e o quê? Pois é, cara, ele tava conversando com o ciclano lá e falou mal de não sei quem. A fofoquinha vai acabar fazendo com que uma pessoa crie ali uma visão totalmente deturpada da outra. E isso já vai alterar a ideia que ela tem, a percepção que ela tem do colega, e vai fazer com que ela faça essa transmissão dessa ideia para outras pessoas. Então a intriga é basicamente uma rede de fofoca, onde os agentes da intriga estão tramando contra outras pessoas e disseminando através de fatos não tão reais, ou até de fatos reais, para prejudicar alguém. E isso não está ligado diretamente a um objetivo. Pode ser para ter uma vantagem estratégica, pode ser para tirar um possível concorrente do futuro do seu caminho, pode ser simplesmente para evitar uma situação que ele viu. Então, a ação da intriga ela está diretamente ligada à interpretação do cenário e, possivelmente, muito mais ligadas aos NPCs da sua história. E onde é que é fácil de ver intriga? Em campanhas políticas. E eu não falo campanhas políticas só as reais de voto, tá? Em campanhas de RPG que tratam também de política. Porque lá você tem que considerar a opinião dos NPCs, você tem que considerar a opinião do público, do cenário. E aí você, através de planos e estratégias, você pode criar uma rede de informações. E essas informações podem favorecer ou desfavorecer cada um dos personagens ali. Então, para você criar uma intriga no seu jogo, você tem que pensar em algumas coisas. Primeiro, qual é o objetivo da sua campanha? Por que você está narrando política no seu grupo? Os personagens vão se beneficiar disso daí? Por algum motivo? Eles são os agentes diretos? Ou eles estão acompanhando uma narrativa de terceiros, onde eles estão ligados a um rei, a um nobre, eles estão defendendo eles e existe uma intriga ali? O primeiro ponto é esse. Segundo ponto, você deve ter no seu cenário um critério social bem definido.
Tipo, o que são boas ações, o que são más ações, o que é algo valorizado, o que é algo desvalorizado, o que é um conjunto de comportamentos admirados e um conjunto de comportamentos que são depreciativos. Tendo isso, você vai começar a elencar na sua hierarquia de NPCs e de cenário quais são as pessoas, os interesses dela e como elas agem diante do cenário. Então, se você falar com um, ele vai ter informações de um certo tipo. Se você falar com outro, você vai ter informações de outro tipo. Essas informações, ela pode ter uma base de verdade, mas todo um contorno de interpretação. E aí, a partir disso, você vai colocar esse seu planejamento no cenário, e à medida que os jogadores entrarem em contato com certos setores que você já separou, eles vão ter contato com essas informações. Se eles fizerem parte ativamente desse contexto, provavelmente eles já vão ter que fazer parte da intriga também. Eles vão ter que começar a procurar aliados e identificar os inimigos. Se eles não fazem parte diretamente disso daí, eles vão ter que começar a identificar o que é verdade e o que não é do que está sendo feito e como que eles podem fazer para defender ou atacar aqueles que eles têm interesse. É um pouco confuso, mas tá aí, Game of Thrones, você assiste, você leu e não fala nada, você tem um pouco disso até como é que é o nome da história lá? Ah, eu esqueci. Mas você vê um pouco de intriga quando você vê o Senhor dos Anéis, o jeito que eles falam de elfos e de anões, ou às vezes como eles se referem, alguns se referem a Aragorn, que isso daí é um reflexo disso. Os Anéis de Poder, lembrei. Os Anéis de Poder, você tem isso lá também. Então é só você ler esse tipo de literatura que você vai ver muito isso. Ou estuda história, cara. Vai ver Império Romano lá que você vai ver o que é intriga. Ou assiste aí, ou escuta assiste TV Senado. Que aí você vai ver. Acho que toda aventura que se passa minimamente em ambiente urbano tem uma possibilidade de ter questões políticas e intrigas entrando em jogo, né? Quando a aventura é no meio do mato, só dungeon, só explorar dungeon, viajar, etc. Assim, as chances são menores porque normalmente está o seu grupo ali, não tem muitos relacionamentos com outros grupos sociais. A não ser que, de fato, você encontre outros grupos ou tenha alguma interação social no meio do mato, que não é impossível. Até mesmo, eu estava falando do exemplo de Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis é uma história que 90% é povo caminhando no mato e viajando. Mas ainda assim, quando eles chegam lá em Valfenda, tem toda uma questão política será que vale a pena a gente se envolver nisso? Tem logo no início, quando tem a reunião da Galadriel e dos magos, né, do Saruman e do Gandalf, que aí o Saruman ele já tá influenciado, né? Ele fala assim, ah, não, isso é bobeira, não sei o quê. Tipo, ele tenta desmentir a gravidade do negócio. Tenta minimizar a gravidade do retorno do necromante, né? De toda a questão que seria o retorno do Sauron. Então isso já é intriga, já tá partindo de um interesse próprio de desmentir o risco do retorno do Sauron para poder se beneficiar a contraparte dele lá, que é o Sauron, e fazer com que os outros, sei lá, mudem de direção na investigação, no pensamento, etc. Então, em aventuras que você precisa, em que os jogadores eventualmente precisam lidar com pessoas, e aí isso pode ser uma pessoa que entrega uma quest, uma pessoa que você está investigando, etc. Existem chances de rolar uma intriga no meio da sua investigação e você desviar, às vezes, a pessoa que você achava que era o culpado te convence o contrário, você vai investigar outra coisa. Acho que no Verde ou Púrpura deve ter acontecido algumas vezes isso, que a gente, tipo, tava indo na direção e a gente foi ludibriado e foi investigar outras coisas. Eu acho que é virtualmente impossível você fazer. Eu não falo nem campanha, mas assim, é virtualmente impossível num contexto de sociedades urbanas, não precisa ser urbana, mas sociedades humanas complexas, ou seja, com mais gente envolvida,
é virtualmente impossível você não ter intriga, porque a intriga é um componente natural da política. Então, assim, se você tem muita gente, você vai precisar de algum caminho de decisão, de processo decisório, seja por consenso, seja por, enfim, a maneira que você optar. E é um default da política a dimensão da intriga, porque a intriga é como se você pensasse na política como um combate, a intriga é o debuff. A intriga é o elemento em que você enfraquece o outro lado, seja por causar uma cisânia, por causar um desgaste entre aliados, ou seja, para evitar uma aliança. Então, assim, você pode falar uma verdade ou você pode mentir, mas de qualquer maneira o seu objetivo é causar um desgaste entre as outras partes que poderiam se alinhar contra você. E eu acho que isso é uma coisa inerente. Só lembrando que cisânia não é a sua vizinha, tá? É uma ruptura. Nada impede que a sua vizinha se chame cisânia também. Exato. O caos e cisânia. Exatamente. Lembrando que o Salada aí, ele é o dono do vocábulo. A palavra, eu vou começar a fazer a palavra do episódio. A palavra do episódio do Papo de Mestre é cisânia. Aí, soletrando. Como escreve cisânia? Utilize numa frase. Mas eu acho que tem essa dimensão. Assim, a intriga é um elemento natural de qualquer interação política de larga escala e mesmo em pequena escala. Tipo, se você tem 4 irmãos numa família, em algum momento alguém vai causar uma intriga para ferrar o outro irmão e se beneficiar de alguma maneira. Nem que seja para, tipo, caralho, mentir pra mamãe que foi você que quebrou a janela para eu não me ferrar. Isso é intriga, isso é fazer intriga. Então, essa dimensão pode ser. Inclusive, esse é um aspecto interessante de se pensar. A intriga não precisa necessariamente ser ofensiva, ela pode ser defensiva. Você pode estar tentando impedir, por exemplo, que forças que não sejam individualmente fortes o suficiente para te derrotar, de se aliarem. Você pode fazer isso. Isso é uma coisa absolutamente comum e é um mecanismo que foi muito empregado na política internacional ao longo dos séculos. De você impedir alianças, criando intrigas falsas ou verdadeiras, usando propaganda e etc., para impedir que os outros, que povos, países, nações, etc., se alinhem com um interesse em comum. E aí é interessante também tratar desse tipo de situação, onde os personagens, jogadores ou NPCs, vão agir ativamente para mudar opiniões. Se você relacionar esse tipo de situação com as tendências deles. Porque tem uma coisa que o RPG gosta de colocar, mas em alguns momentos ele esquece, é que se você está definindo tendências para o personagem, você está permitindo com que eles tenham um certo estereótipo de comportamento. Então, quando você vai trabalhar, por exemplo, com um personagem leal e bom, ele dificilmente vai entrar numa intriga. Ele pode até levantar argumentos e tudo mais, mas ele vai se ligar muito na verdade, ele não vai se ligar na meia-verdade ou na mentira. Agora, se você pegar personagens que vão caindo da tendência do leal para o caótico, você começa a ter ali uma distorção da verdade e a possibilidade de usar essas informações para diversos interesses, dependendo da segunda tendência, que é o bom, o neutro ou o mal. Então, se você pegar um personagem caótico e bom, ele pode simplesmente dar aquela entortada ali na verdade para beneficiar alguém, para trazer o bem para alguém. E enquanto você chega a um ponto de você ter um leal e mal, o leal e mal dificilmente vai distorcer a verdade. Mas ele vai trabalhar com todas as forças que ele tem para usar a verdade para detonar alguém. Se você pegar o caótico e mal, dificilmente vai causar intriga. Ele vai chegar quebrando o pau em todo mundo e é isso daí. Mas leia sobre as tendências. E você que está aí na 5ª edição ou indo para as novas edições que estão vindo aí, e você está no processo de esquecer a tendência, cara, leia sobre elas, que eu ainda acho um bom elemento de regra que não vai prejudicar o personagem, mas vai guiá-lo na interpretação. Aliás, vou até fazer um adendo aqui, ó. Vou fazer até um adendo aqui sobre tendências, que na 5ª edição já não tem tanto, né, Marcelo? Já não é tão mais...
Ele existe como um mecanismo de sistema, mas ele existe só para complementar a informação do personagem, é meio que para dar uma nossa, é quase que um lore ali, um flavorzinho. Ele tá no mesmo patamar daqueles flaws ali, aquelas 4 características de personalidade que ele coloca, que é tipo, as coisas, os bons, flaws, traits e um outro negócio lá. Que é uma coisa meio genérica, é uma coisa meio que só pro seu personagem não chegar à razão lá, tipo, tábula rasa. É tipo, Sei. meu personagem gosta de. Ele é muito apegado às tradições, ele gosta de Arroz. arroz, ele come fiambre e ele tem um probleminha de temperamento, que ele é meio cabeça quente. Pronto, é só para se a pessoa não pensou. Se a pessoa não tiver pensado adequadamente no personagem dela, o sistema obriga ela a ter pelo menos 4 características por mês trabalhar. E aí o alinhamento vai meio que nessa onda. Não tem mais aquela coisa que tinha de vincular alinhamento à capacidade, por exemplo, de usar magia, etc. Você pode ser um paladino caótico mal e. Foda-se. Curar. É. Eu vejo o seguinte, eu Monge caótico. coloco aqui para você um desafio, porque eu já narro há muito tempo e tem muitos jogadores da minha mesa que já estão jogando comigo há muito tempo. Então, a gente usa a tendência como um dos elementos de desafio do personagem. Porque hoje é assim, o cara não joga só, eu quero ser um guerreiro, porque eu gosto dos talentos de guerreiro e eu quero me divertir como guerreiro. Às vezes os jogadores estão pegando personagens que eles jogam muito pouco ou que eles nunca jogam para ter o desafio de interpretar algo novo. Então, às vezes, você interpretar um personagem guiado por tendência é um bom desafio de interpretação do personagem, hein? Fica a dica às vezes.